Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Nessa sexta-feira, são 5h12 da manhã, e graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos estar iniciando a nossa live do Manhã com o Evangelho nessa sexta-feira. Toda sexta-feira nós consagramos a água da aliança e toda sexta-feira nós oramos o Salmo 91. Nem seja muito bem-vindo você que vai assistir essa live ao vivo. Seja muito bem-vindo você que vai assistir essa live gravada depois pelo YouTube ou Facebook. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui quem já chegou conosco. Evangelista Antônia Lúcia foi a primeira que entrou hoje. Deus abençoe nessa manhã. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Deus possa abençoar a vida de vocês, todos os irmãos que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Sem delongas, o texto de hoje é Mateus 19, a partir do verso 3, que vai dizer assim: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: Vocês não leram o que o Criador desde o princípio o fez, homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à mulher, tornando dois em uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntou: Então por que Moisés deu carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiasse a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram: Se essa situação do homem em relação à sua mulher se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: Nem todos são aptos para esse ensinamento, mas apenas aquele que é dado. Portanto, há eunuco de nascença, há outros a quem se fizeram tais, e há outros que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar, que aceite. Palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, graças a Deus. Amém? Vamos estar orando também, né, no final, pela cunhada da Antônia Lúcia. Depois passa o nome dela aqui, tá, Lúcia, para a gente estar orando em nome de Jesus. Amém? Amados, bom ter os irmãos presentes aqui. Irmão Cosme Souza, Deus abençoe. Irmão Ramon Martim, meu amigo Ramon Martim, Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã. Irmãos, nós somos desafiados todos os dias a viver a palavra de Deus e a andar conforme o Evangelho nos ensina. Todos os dias nós somos confrontados a viver a palavra de Deus e a andar como o Evangelho nos ensina. Madalena Barbosa, amém. Vamos orar pela Madalena. E amados, nós sabemos que andar, né, como a palavra nos ensina e como o Evangelho nos aponta,
é um desafio diário, é um desafio para todos os dias. Nós somos todos os dias tentados a não viver a palavra, a não viver o ensino de Jesus para as nossas vidas. Nós somos desafiados todos os dias a andar conforme o mundo anda. E aí nós precisamos entender que Deus ele tem planos, né? Ele tem planos originais. Tem planos que desde o princípio ele criou a humanidade. Assim, quando nós entendemos que existem planos que são estruturais, né? Eles são planos criados pelo próprio Deus para a humanidade, nós vamos ver que a humanidade de hoje, ela 90% nós podemos colocar, ela corre para não cumprir a vontade de Deus. Como nós somos desafiados na atualidade, no século XXI, no século da era digital, o século querido da internet, nós somos desafiados a não cumprir o que a palavra nos ensina e o que o Evangelho nos propõe. Tudo vem contrário. Tudo tenta, amados, como enxurrada, nos levar para não cumprirmos o Evangelho. Tudo, amado, tudo. De todos os lados nós somos pressionados. Nós vamos ver aqui dois temas muito importantes. Né? Três temas muito importantes, na verdade, em que aqueles fariseus tentaram testar o Senhor Jesus. Dentro desses três temas muito importantes que os fariseus tentaram testar o Senhor Jesus, nós vamos ver que os três temas o Senhor Jesus explica com clareza. Primeiro é o casamento. Casamento é uma instituição divina. Ele é uma aliança que não foi formada por Deus para ser dissolvida. Né? O casamento é uma aliança que foi feita para ser honrada, levada a sério para toda uma vida. Até que, como a gente vê nas novelas, né, o sacerdote que está ministrando, o padre, o pastor vai dizer, até que a morte os separe. E aí, amados, quando nós sabemos que o casamento ele é uma instituição dos céus, nós vamos ver o inimigo sempre o quê? Tentando deformar. O inimigo das nossas almas, ele é um deformador. Enquanto Jesus ele é um reformador, né? Ele reforma a nossa vida, ele reforma os nossos sonhos. Quando ele não reforma, ele quebra e ele faz de novo. Mas nós estamos na mão daquele que reforma o vaso se quebrou e o Senhor faz um vaso novo. O inimigo das nossas almas, ele é um deformador. Aqueles homens vieram não com dúvidas para Jesus, não querendo aprender, mas querendo testar o Senhor Jesus. Né? Eles tentam testar o Senhor Jesus pela lei de Moisés. E hoje, amados irmãos e irmãs, você que serve ao Senhor Jesus, você que segue o Senhor Jesus, todos os dias nós somos testados pelos fariseus atuais, pelos servidores de Satanás,
Todos os dias nós somos testados se nós vamos seguir o caminho que o Evangelho nos propõe ou se vamos encontrar atalhos achando que atalhos levam para o céu. Mas sabemos que atalhos não levam para o céu. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles começam a perguntar ao Senhor Jesus, sabendo, mas testando, se era lícito repudiar a mulher. O Senhor Jesus explica para eles que desde o princípio o casamento é uma criação divina. Hoje muito ouvimos falar assim, casamento é uma instituição falida. As pessoas elas até moram junto, mas elas não querem casar. Por que uma pessoa que mora às vezes 30 anos junto não quer casar? Não, já deu certo até agora, para que eu vou casar? Influência do diabo. Porque o diabo sabe que o casamento é uma instituição divina. Então, tudo que ele puder fazer para deformar o que Deus formou, ele vai fazer. Jesus explica que não é lícito o homem separar da sua esposa. E aí eles continuam perguntando, mas então por que Moisés deu a carta do divórcio? Então entenda bem, primeira coisa que nós estamos falando aqui nessa manhã, né? Casamento é uma instituição para a vida inteira. Nós precisamos entender que Deus tem projetos que são vitalícios. E o casamento é um. É o primeiro tema, né? A primeira coisa que nós precisamos entender nessa manhã. E é por isso que o inimigo das nossas almas luta tanto contra os casamentos, contra as famílias tradicionais. Por quê? Porque agora ele quer deformar. Ele quer dizer que todo tipo de forma de vida é forma de família. Por quê? Porque o intuito dele sempre vai ser deformar. Então nós estamos aprendendo que casamento é uma obra divina, é um projeto para dar certo e que foi o próprio Deus que criou. E o divórcio? O divórcio é um parênteses que Deus permitiu, né, por causa da dureza do coração do homem. Projeto vitalício, casamento. Projeto como escape, o divórcio. Só que o divórcio, amados, ele aqui é bem claro, Jesus, que é um parêntese que Deus abre na história do projeto, não para você fazer de qualquer jeito, mas sim para você poder ter base para contra o adultério. Então nós entendemos nessa manhã, pela palavra de Deus, que nós fomos chamados para a reforma. Nós não fomos chamados para a deforma. Não seja um agente de deformação. Seja um agente nessa manhã de reforma. Jesus quer reformar áreas e situações que o homem e o inimigo deformou. E ele conta comigo, ele conta com você. Jesus, eles acham que estavam testando Jesus, mas Jesus vai lá e mostra casamento, projeto de Deus, para sempre. Divórcio, parêntese de Deus em caso de adultério. Em caso de não se cumprir o contrato de fidelidade. Então nós precisamos entender muito bem isso. Porque
Todo momento nós somos testados pelo mundo. Todo momento nós vemos o índice de pessoas que abandonam o projeto divino, o projeto que nasceu para dar certo, por qualquer coisa. Mas nós fomos chamados para restaurar. Fala comigo, eu sou um restaurador de vidas. Isso aí. Você é um restaurador de vidas. E o terceiro ponto aqui, amados, qual é? Os discípulos vão dizer a Jesus, então é melhor que o homem fique só. Aí Jesus fala, peraí, calma, não é assim, né? Alguns vão viver assim por causa do reino dos céus. Não são todos. Então, amados, nós precisamos entender que algumas pessoas elas vão viver sem o projeto do casamento porque Deus a chamou para a obra. E nós chamamos o celibato, né? As pessoas que decidem viver sozinhas, mas por causa da obra. Como o apóstolo Paulo e tantos outros santos e santas de Deus. Precisamos entendermos que não é por imposição, mas é por chamado. Tudo do reino de Deus, irmãos e irmãs, não funciona por imposição. Tudo no reino de Deus só funciona por chamado. Se eu tentar obrigar, se eu tentar fazer, se eu tentar impedir, não funciona. Mas quando eu chamo, quando eu obedeço, quando eu vivo uma vida santa, aí sim eu entendo o chamado de Deus. Eu sou um restaurador de vidas. Você é um restaurador de vidas. Por isso, nessa manhã, Jesus toca nesses três temas muito doloridos, que é casamento, divórcio e vida de celibato. Nós precisamos entender isso nessa manhã. Sem crises. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para restaurar e nunca deformar. Então, quem o Senhor chamou para viver a vida de celibato, glória a Deus, viva a vida de celibato, né? Aproveite o seu dia para se dedicar, os seus dias de vida para se dedicar ao Senhor, às coisas. Quem o Senhor chamou para casar, que case e que leve o projeto de Deus muito a sério até o dia de Cristo Jesus. Fomos chamados para estar aonde Deus quer que estejamos. Que você não faça, né, ou não viva aquilo que Deus não te chamou. Porque quando nós queremos viver algo que Deus não nos chamou, se torna um fardo. Deus te chamou para usar roupão? Se Deus te chamou para... Eu sempre falo isso, irmãos. Se Deus te chamou para usar roupão, use roupão, porque vai ser um chamado de Deus na sua vida. Agora, não use para se parecer com alguém, porque você acha bonito, porque essas coisas não funcionam para Deus. O que funciona para Deus é corações obedientes, corações que fazem a vontade de Deus. Seja nessa manhã um restaurador de vidas, seja nessa manhã um homem ou mulher que entende que os projetos do céu são eternos e os parentes que Deus abre são parentes com sinceridade. Faça o melhor, mas faça para o Senhor. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Vamos orar pela Madalena, em nome de Jesus. Madalena está precisando das nossas orações. Madalena Barbosa, em nome de Jesus. Vamos estar orando nessa manhã, amados, intercedendo, pedindo ao Senhor
a graça dele por as vidas, né, que precisam, né? Vamos estar orando nessa manhã em nome de Jesus pelo Ricardo Melo também, precisa também das mãos divinas de Jesus sobre a vida dele nessa manhã, né? Vamos pedir ao Senhor nessa manhã que visite todas as pessoas que se recomendam às nossas orações ou por quem nós somos obrigados a orar. Oro também nessa manhã pela água da aliança, né? Coloque aí sua água perto de você e depois nós vamos orar o Salmo 91. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã pelo dom da vida, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos um restaurador de vidas. Nós não queremos deformar os projetos dos céus, mas nós queremos, Senhor Deus amado, reformar. Nós queremos ser reformadores, Pai. Que esse evangelho se cumpra na nossa vida nessa manhã. Que esse evangelho, Senhor, se cumpra nos nossos corações nessa manhã, para que nós possamos, Pai amado, viver uma vida santa e perfeita diante de Ti. Nós oramos nessa manhã, Deus, por todos os enfermos, por todos aqueles que precisam e carecem das nossas orações no dia de hoje. De um modo muito especial, Madalena Barbosa, de um modo muito especial, Senhor, Ricardo Melo. Tu conheces, Senhor, teus filhos, tu sabes o milagre e a providência que eles precisam. Supre, Senhor, todas as suas necessidades. Que eles venham ser visitados pelo Senhor nessa manhã com mão forte, porque aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor tem poder para fazer. Eu oro, Deus amado, por eles nessa manhã, oro por todos os irmãos que estão aqui ao vivo, todos aqueles que vão assistir ao decorrer do dia. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um, Senhor. Possamos viver o milagre e possamos viver a glória de Deus manifesta em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que se inicia. Consagramos a água da aliança, a fim que essa água se torne sacramental. E aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja o milagre e a plenitude do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propanga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Há 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dá ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés um leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei, o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei, o glorificar-o-ei. Poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei, o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação.
A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Lembre-se, querido, você é um reformador de vidas. Todos os projetos do céu na sua vida vão ter começo, meio e só vão terminar na eternidade. Não seja alguém que deforma os projetos de Deus. Que Deus te abençoe, o seu final de semana seja lindo, em nome do Senhor Jesus, que tudo venha dar certo. Amém? Isaura, Deus abençoe. Cleide Luiza, Deus abençoe. Patrícia, Alexandrino. Patrícia, esse ano nós não vamos estar juntos no aniversário do Miguel, né? Houve um conflito de datas, eu já tinha uma agenda de pregação, mas meu abraço para você e toda a sua família. Vamos agradecer a Deus, né, pela vida do Miguel, que ontem, né, também completou mais um ano de vida em nome do Senhor. Senhor, nós abençoamos o Miguel, agradecemos pela vida dessa criança, liberamos uma bênção sobre ele cresça, Senhor, e seja um grande homem de Deus. Nós abençoamos o Miguel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Viva sendo um restaurador em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, semana que vem nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz. Tchau, pessoal.